bem essa notícia. É bom a gente lembrar que os dois países, né, tanto os Emirados Árabes Unidos e também Israel, são parceiros do bloco da União Europeia. E aí o acordo foi anunciado ontem, intermediado desse acordo para o mundo. Nada melhor do que a gente conversar com quem entende muito sobre essa história, né? Então vamos falar com o cientista político e também diretor da ONG educacional Stand With Us, o André Leist. André, muito bom dia para você, ainda bom dia, 11h56. Eu queria que você explicasse para a gente primeiro por que a relação entre Israel e Emirados Árabes Unidos era uma relação um tanto quanto conflituosa nesses últimos quase 50 anos. Vamos começar do começo, depois a gente explica o porquê desse acordo tão importante. Claro, bom dia Felipe, bom dia Marcela. Na verdade, o mundo árabe, todos os países árabes, desde a fundação de Israel, em 1948, não reconheceram a fundação de Israel, né? Tinha que lembrar que a decisão da partilha da Palestina foi tomada pela Assembleia Geral na ONU, em 1947. Não foi aceita essa partilha feita pela ONU, pela Liga Árabe. Na época, tinham 10 ou 11 países que faziam parte da Liga Árabe. E, posteriormente, isso gerou um conflito, que foi a Guerra de Independência de Israel, na qual aí você teve um conflito dos países vizinhos de Israel, Líbano, Síria, Jordânia, Egito, Iraque e outros países. Esse conflito foi vencido por Israel, ou seja, Israel conseguiu manter a sua independência que tinha sido declarada um ano antes, e a partir daí a Liga Árabe começou com 3 níveis de boicote. Então era proibido, obviamente, para qualquer membro da Liga Árabe ter relações diplomáticas com Israel. Então Israel nunca teve relações diplomáticas no começo da sua vida, vamos colocar dessa forma, com nenhum país árabe. Até então teve alguns conflitos que ocorreram ao longo das primeiras décadas, né? Década de 50, de 60, de 70, e aí veio a primeira paz com o país árabe, que foi com o Egito em 1979. Depois que o Egito quebrou esse paradigma e fez a paz com Israel, também veio depois disso a Jordânia em 95, os próprios palestinos da Autoridade Palestina, que foi criada em 95, que também reconheceu, na teoria, o Estado de Israel. Ainda tem um conflito com os palestinos para ser resolvido, mas eles reconhecem a existência do Estado, nesse caso daqui. Os países árabes que não têm fronteira com Israel sempre falaram que eles iriam eventualmente ter uma relação com Israel depois que Israel resolvesse o problema com os palestinos. E o que aconteceu ontem, que foi histórico, é de que pela primeira vez existiu paz em troca de paz e não paz em troca de outra coisa. Então, Israel, por exemplo, fez paz com o Egito porque o Israel devolveu um território que conquistou do Egito na Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi uma guerra defensiva para Israel. Israel foi atacada, conquistou um território egípcio e depois devolveu esse território em troca de o Egito reconhecer Israel e não atacar mais o país. Foi isso que aconteceu, foi o acordo mais importante da história de Israel, foi a paz com o Egito. Depois disso veio a Jordânia e agora a gente está vendo aí uma paz com um país árabe do Golfo. E através disso a gente vê outras coisas que vão começar a se desenvolver através desse acordo que aconteceu ontem. Vamos dar uma olhadinha no mapa ali da região, que eu acho que é um jeito mais fácil da gente conseguir entender, porque nem todo mundo é especialista e entende bastante sobre essa questão. A gente tem aqui, gente, o Líbano, onde aconteceu a explosão, aqui está o porto de Beirute, e aí, logo abaixo, a gente tem Israel. E aí, em Israel, a gente tem essa área pontilhada aqui, ó. Essa área pontilhada, que é vizinha desse país aqui, que é a Jordânia, é uma área chamada de Cisjordânia. O que é essa área, André? E ela está no meio dessa disputa, né? Ela estava no meio dessas questões que diplomaticamente estavam complexas entre os dois países, né? Então, vamos lá. Toda a região era do Império Otomano de 1580 até o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918. Como a Primeira Guerra Mundial, os otomanos iam perder, a França e a Inglaterra decidiram fazer um acordo, o acordo Sykes-Picot, que ficou combinado de que a Inglaterra ia ficar com uma parte dessa região e a França ia ficar com outra parte. Era a época dos mandatos, era a época das colônias, era uma época ainda de colonização. Então, esses dois países, que eram países colonizadores, eles dominaram essa região. A região da Palestina é toda a região que vai do Mar Mediterrâneo até a fronteira com o Iraque, e inclui o que hoje em dia é Israel, Gaza, Cisjordânia e toda a Jordânia. Depois disso, a Inglaterra deu 78% dessa região para o reinado hashemita da Jordânia, para então o rei na época fazer um reinado,
tinha sido prometido, era uma família que vinha da Península Arábica, tinha uma certa descendência de Maomé, então era uma família importante, eram aliados dos ingleses na Primeira Guerra Mundial, eles deram esse território para essa família. E aí sobrou o que nós conhecemos como a margem ocidental, ou seja, tudo que foi do Rio Jordão até o mar. E aí a Cisjordânia, ela ficou decidida que ela ia ser uma parte que os árabes iam formar um Estado nacional na divisão que foi a proposta feita pela ONU em 1947. Então, a partilha da Palestina incluía boa parte da Cisjordânia, toda a Cisjordânia e algumas partes além dela. E esse pedaço de terra caiu em mãos jordanianas quando acabou a Guerra de Independência de Israel. Então, a Cisjordânia ficou em controle jordaniano de 49 a 67. Em 67, como eu falei anteriormente, na Guerra dos 6 Dias, Israel foi atacado pela Síria e pelo Egito. No 4º dia, a Jordânia entrou na guerra e Israel conquistou 4 regiões: a faixa de Gaza e o Sinai do Egito, a Cisjordânia da Jordânia e as colinas do Golã da Síria. André, obrigado. É impressionante o quanto você conhece essa questão, a gente sempre fica com muitas dúvidas, a gente quer agradecer muito sua participação aqui com a gente e eu queria ilustrar aqui pela última vez com o nosso tablet, queria colocar em tela cheia inclusive, só para a gente poder ilustrar tudo isso que o André estava falando. E aí, André, é isso, né? Então, a partir de agora, Israel promete que não vai mais tentar pegar para o próprio território esse espacinho da Cisjordânia, né? Só para a gente entender, não precisa ir muito tecnicamente, mas basicamente era essa a disputa que existia, né? Basicamente, politicamente, o governo de Israel queria anexar parte do território da Cisjordânia, que é a fronteira com a Jordânia, que protege Israel na parte leste, que é a fronteira com a Jordânia. E o Netanyahu disse que queria anexar isso, fazia parte da proposta de paz do Trump. Agora eles tá negociaram uma coisa que não existia em troca de paz com os Emirados Árabes. É um ótimo acordo, Maravilha. Isso vai trazer muita prosperidade para os dois países. É isso. Paz. Obrigada, é o que André. a gente quer em todos os aspectos. Entender um pouco mais dessas questões que parecem um tanto quanto complexas pela distância até da gente, mas são muito importantes, né? Valeu mesmo, André. Obrigadão. Um abraço. Obrigado pelo convite. Obrigado.